Eu, eu estava agorinha mesmo aqui meditando, né? As coisas que acontecem na vida da gente, né? Quero falar uma coisa para vocês. Escuta essa aí, é uma coisa engraçada engraçada? É engraçado que eu vou contar para vocês. Olha, quando eu era militar, eu sou militar ainda, né? Mas sou militar aposentado, sou militar da reserva. Mas quando eu estava em plena atividade, olha, eu comecei mesmo com força. Eu sou militar desde 1956, né? Mas em 1964 é que eu fui mais utilizado. De 62, não, já em 1962 em diante, mas 64 é quando eu peguei firme mesmo, né? E em 1964 era a Revolução. Revolução, eu estava no Exército, aliás, na Polícia Militar. A Polícia Militar saí para o Exército, saí da Marinha para o Exército, do Exército fui para a Polícia Militar e da Polícia Militar fui para a Força Aérea. Muito bem, mas em 1970 a coisa estava quente na Revolução. Eu não gostava muito de mexer com revolução, sei o quê, mas, puxa, é militar, tinha que obedecer a ordem, né? Então, um dia, eu fui chamado por um chefe, alto escalão, meu chefe, lá de cima. Inclusive, ele me chamou para dizer que eu fui indicado por outros mais acima ainda, até de Brasília, inclusive, né? Para trabalhar com eles. Aí eu falei assim para esse chefe, um coronel: Coronel, eu aceito trabalhar nesse serviço, mas com uma condição. Os senhores sabem que os senhores oficiais são muito unidos, um defende o outro, Você não sabe que tem cobra as coisas. Olha, gente, eu sempre fui claro no falar. Às vezes eu era repreendido por falar com firmeza e com clareza. Eu falava com firmeza e clareza com qualquer um, não importa quem. Eu sempre tinha coragem. E por isso também eles davam valor à minha coragem. Muito bem, eu falei, os senhores oficiais, inclusive, até apoiam uns aos outros, acobertam algumas coisas uns dos outros. O senhor está me entendendo, né? Ele falou, vai em frente. Tá bom. É o seguinte, olha, eu era servo de Deus. E disse, olha, eu só aceito trabalhar nesse serviço se eu tiver poder. Quê? Que poder você quer? Eu digo, se eu tiver poder para defender os meus iguais, os meus companheiros, defender aqueles pequenos cabos, soldados, né? E também todo aquele que for inocente. Você, por que você diz que você vai defender? Você sabe quem é culpado e quem é inocente? Eu digo assim, coronel, eu tenho um Deus que me prometeu, ainda nesse ano, coronel, que tudo que eu quisesse saber, ele me falaria. Então eu sempre vou saber quem é inocente e quem é culpado. Escuta uma coisa. Peraí, Santos, você nem é digno de trabalhar com a gente aqui. Com a conversa dessa, você falar uma coisa dessa aí, esse era o coronel que estava conversando comigo. Mas tinha um outro coronel acima dele que estava só ouvindo, que foi o que mandou ele me chamar. Aí falou assim, para aí, fulano. Escuta uma coisa, isso aí que o Valdecir está falando, isto é verdade. Eu ainda falei com ele, coronel, eu não quero fazer curso nenhum. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu vou entrar sabendo tudo. Isso aí que deixou ele doido, né? Eu esqueci de falar esse detalhezinho. Aí o outro falou assim, o outro coronel, acima dele, escuta, o Valdecir está falando isso? É verdade.
você também? Eu disse que é verdade. Só que esse outro era superior, né? Então ele falou, acontece que o Valdeci é servo de Deus e eu também sou. E eu sei que Deus faz isso aí com algumas pessoas. Inclusive não fez comigo. Mas se ele diz que fez com ele, olha, pode crer, hein? Esse é o homem que nós precisamos aqui. Ele pensou, aí eu disse assim, o senhor tem 2 dias para resolver, coronel. Você me dá 2 dias para pensar? Eu digo assim, ué, o senhor não está perguntando se eu quero ou não? Eu dei as minhas condições. Se o senhor quiser as minhas condições, daqui a 2 dias o senhor me diz. Se não quiser, eu não entro nesse serviço, não. Eu não era obrigado. Então, aliás, até era obrigado, mas eu disse que não era obrigado. Então, tá bom. Aí eu fui para casa. Mas 24 horas depois ele mandou me chamar. Valdeci, nós aceitamos as suas condições. E foram aceitas todas as minhas condições. Mas, gente, preste bastante atenção. Quero dizer a vocês o seguinte. Quem tem poder de polícia e quem age com força de lei, não pode ser tão bonzinho também não, certo? Não pode ser tão bonzinho. Porque ali eu fui lidar exatamente com terroristas, assassinos. Fui pegar esse pessoal, tá? Assassinos, traficantes. E outra coisa, hein? Foi exatamente no tempo da máfia no Brasil. Tinha um mafioso chamado Tommaso Bus, olha bem, hein? Bus, Tommaso Buscetta, italiano. E eu tinha que correr atrás da turma desse homem aqui no Brasil. A máfia estava agindo no Brasil. Mas acontece uma coisa, gente. Nem todo mundo é totalmente mau e nem todo mundo é totalmente bom. E eu orei ao Senhor para entrar nesse serviço. E o Senhor me falou, já tinha me falado, tudo que eu quiser que você saiba, eu te falarei. Irmãos, amigos, que maravilha, que bênção aconteceu comigo. Esse aqui que está falando com você. Olha, muitas vezes eu saía de um estado para outro para buscar. Eu sabia onde ele estava, aquele negócio todo, buscar um terrorista. Quando eu ia sair, às vezes o senhor falava assim para mim, ó, esse homem não é terrorista, meu céu. Ele não deve nada. Deus falava comigo. Então eu saía com a equipe, né? A minha equipe, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A equipe sempre era má, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Creiam vocês ou não. Na minha equipe só tinha um bonzinho. Aliás, tinha 2 bonzinhos, né? Um não era servo de Deus. Não vou falar o nome dele, porque ele não quer que fale. Eu estou falando do meu, estou falando de mim. Ele não quer que fale, ele era bonzinho, era justo. Aliás, 2, hein? Desculpa, 2. Tinham 2 homens justos. Eles eram oficiais. Eu era sargento. Eu era sargento e novinho, 3º sargento. E esses homens eram justos. E eles, olha, eu entrei para ficar 2 anos nesse serviço. Eu quero dizer ao senhor que eu fiquei 13 anos e 6 meses. Eu fui o único que ficou 13 anos e 6 meses. Ninguém abria mão de mim. Mas eu gostava de ser justo. Quantas vezes eu cheguei, eu sabia, Deus tinha me falado que um certo homem não era nada daquilo que tinha sido acusado. Porque ser acusado de terrorista, ser acusado de mal ou de qualquer coisa, bastava não estar de acordo com algumas autoridades. Eu mesmo já fui acusado, mas só que tem uma coisa, hein? A mim, sempre Deus me defendeu. Sempre Deus me deu palavra, me deu argumento para me defender. E eu sempre ganhei a questão. Mas tinha gente que não tinha Deus para defender, não eram de Deus.
mas também não eram aquilo que tinham sido acusados. Aí Deus me falava, ele não deve nada. E quando eu sabia, aí eu escolhi a minha equipe, né? Mas já aconteceu, gente. Já aconteceu o que eu vou dizer agora. Certa vez, eu fui prender um terrorista. Então Deus, eu orava sempre ao Senhor antes, e Deus me falou, esse homem que você vai prender é um homem humilde, não é nada daquele terror que estão te falando. Ele é um homem humilde e não deve nada. Ao chegar lá, você deixa a sua equipe e vai entrar de peito aberto no lugar onde você foi dito que você vai encontrar esse homem. Você vai encontrar. Ao chegar, você entre desarmado, chama esse homem e diz, olha, eu vim aqui para te prender, mas saiba, eu sei que você não é o culpado, eu não vou te prender. E Deus me falou, manda que ele fuja e vá para tal cidade, tal rua, tal lugar, ou tal fazenda, ou dizia tudo. E eu falava com ele, pega a sua família, eu fardado, ou não, né? Vá com a sua família para tal estado, tal cidade, tal rua, tal isso, tal aquilo. Uma vez eu falei isso para um homem pobre. Ele disse, sargento, eu não tenho dinheiro para ir para esse lugar que o senhor me mandou. Você não tem dinheiro? Não tenho. Aí as lágrimas desceram no meu rosto. As lágrimas vieram ao meu rosto. Eu peguei a minha carteira e dei todo o dinheiro que eu tinha na carteira para aquele homem, para que ele pudesse fugir com a sua família. Eu nunca mais vi, mas eu sempre soube dele. E ele, sabe por quê? Eu não soube dele pelas autoridades que queriam prendê-lo, não. Eu soube dele por Deus que me falava. Esse homem, mais tarde, aceitou a Jesus, passou a ser um servo de Deus e sempre se deu bem. Nunca pagou por aquilo que ele nem sequer devia. Gente, aconteceu várias vezes isso comigo. Agora, tinha outras vezes, né? Uma certa vez, eu fui prender um assassino que tinha matado um cabo da Força Aérea. Então, o serviço de... Serviço de inteligência descobriu onde ele estava, daí eu fui prender o cara. Quando eu fui prender o cara, eu tinha que prender... Eu tinha que prender, mas tinha que já vir arrancando a confissão dele. E às vezes, quando acontecia isso, eu chegava e dizia, eu levava uma equipe comigo. Olha, a minha equipe não tinha ninguém bonzinho, gente. Todo mundo doidinho para bater, para arrebentar no pau. Eu nunca deixava, né? Mas eu chegava para eles e dizia assim, você fez tal delito, praticou tal delito. Não me responda agora. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou servo de Deus. Eu não vou te bater, te massacrar, te matar, fazendo nada disso aí. Matar não. Matar nunca, ninguém morreu sob o meu comando. Nunca! Graças a Deus. Mas, eu dizia, só que tem uma coisa. Eu tenho ali fora a minha equipe. Né? Você não pode fugir porque a casa está cercada. E eu sou servo de Deus, mas a minha equipe não é. Aí eu gritava, vocês são servos de Deus? Eles gritavam lá, não. Então, ou você fala comigo bonitinho, ou então eu passo ao comando para aquele sargento ali, para aquele outro lá, ou cabo, ou qualquer um.
Ele não é servo de Deus e ele vai cuidar de você. Só que tem uma coisa, ele vai te massacrar. Aí todo mundo preferia confessar para mim. Todos confessavam para mim. Né? Quando o cara devia, o que você tinha que fazer? Manda para a ilha. Né? Nesse tempo era a ilha... Uma ilha lá em São Paulo. Né? Tinha também a Ilha Grande, mas não era Ilha Grande, não. Era uma ilha em São Paulo mesmo. Então, isso acontecia muitas vezes. Gente, Deus me guiou durante a Revolução Militar acontecida no Brasil. Olha, eu não vou hoje... Oi? Eu só não vim comer algo, deixar comigo. Ué, tampa. Eu? Então deixa lá dentro, eu já vou. Tá? Tá bom. Quem quer faz? Então... Quem quer faz. Se o senhor não quiser comer bicho, o senhor vem e tampa. Não. Sim, sim. Quem quer faz. Então você botou ele porque você quis colocar. Eu quis colocar pra ficar pertinho do senhor vir comer. Tá bom, já vou, já. Vai. Então, essa é a nossa empregada. Né? Mas também nossa irmã em Cristo. Né? Ela brinca comigo, eu brinco com ela. Gente, eu estava contando esse pedacinho para vocês. Outra vez eu volto. Eu vou lá almoçar, tá? Estão me chamando para almoçar. Eu vou lá almoçar. E depois eu conto mais para vocês. Olha, quanto Deus fez por mim. Certa vez, eu fui buscar um ladrão. Esse ladrão roubou uma porção de coisas e colocou dentro de uma mata. Bicicletas e geladeira, televisão. Roubou tudo e guardou numa mata. Uma mata fechada, né? E o senhor me falou assim, ó, leva este homem e preste bastante atenção. Você, quando chegar no meio, nós andamos numa estrada dentro do mato, com um jipe, né? Todos num jipe. E quando chegar, depois de andar uma hora mais ou menos, você pergunte a ele, onde fica, você vai me dizer onde é o lugar onde você guardou o roubo. Eu já sabia que ele tinha roubado, tá? Então, quando ele disser, é aqui, apontando para um lado da mata, você entra do outro lado e vai encontrar todo o roubo. Exatamente o que Deus me falou. Eu perguntei a ele, onde foi que você escondeu tudo? Você me mostra? Eu disse, mostro sim, mostro. Aí quando chegou no lugar, ele falou, é aqui. Aí eu fui para o outro lado e encontramos tudo. Viu? Deus age em todas as situações, né? Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Certo? Bom, continuando agora, eu quero falar para vocês dos meus métodos. Olha, meus métodos eram leves, mas chatos. Tão chatos, se querem ver só? Esse ladrão aí confessou que roubou aquele negócio todo. Ó, você sabe que idade tinha o ladrão? 16 anos. Ele tinha 16 anos e era filho de um humilde funcionário nosso. Tudo bem. Para que ele confessasse o que ele roubou, eu costumava dar canseira nas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem Meu Galo Quebrou o Bico e A Árvore da Montanha. São duas músicas randômicas. Elas vão se multiplicando. Meu galo quebrou o bico. Meu galo não pode bicar. Meu galo quebrou o bico, não pode bicar. Meu galo furou um olho. Meu galo não pode olhar. Meu galo furou um olho, quebrou o bico e não pode bicar. Meu galo furou outro olho. Meu galo não pode olhar. Meu galo furou um olho, furou outro olho, quebrou o bico. E aumentando, que arrancou uma pena, quebrou um pé e vai indo. Então, era desse jeito. Aí eu sentava perto do bandido e falava com ele, olha, eu vou te ensinar uma musicazinha. Aí eu falava bico, olho, tá? E ia falando, você vai cantar essa música aqui. Então presta bastante atenção. Você ou confessa ou canta a música. Se você não confessar,
você vai ter que cantar a música. E a música levava meia hora, uma hora, ele tinha que cantar, certo? E se o cara fosse bom e aguentasse cantar, eu botava ele em cima de um muro, ele cantava, cada fase, ele tinha que bater a asa e falar, cocorocó, depois cantar. E eu ia fazendo essas coisas. Então, era um tipo de uma tortura, né? Mas não machucava, não fazia nada. Era psicológica. Então, no meio do galo quebrou o bico, da árvore da montanha, que é muito mais randômica que o galo quebrou o bico, eles contavam tudo que eu queria. Né? E eu ainda dizia assim, olha, você vai contar. Agora, se depois que você contar, quando eu for confirmar, tiver algum erro naquilo que você contou, aí você vai voltar e cantar 5 vezes toda a música do Galo Quebrou o Bico. 5 vezes do Galo Quebrou o Bico dava quase um dia cantando. E aí, esse chegou, cantou o Galo Quebrou o Bico, ele cantou todo, inclusive, sabe? Cantou mais de 1 hora ou 2 horas, sei lá. Mas cantou o Galo Quebrou o Bico, fim das contas ele não aguentava mais, ele não queria ir para a equipe, porque a equipe descia o cacete. A equipe não tinha brincadeira, né? Eu fazia brincadeirinha, aquele negócio todo, a minha equipe não tinha não, gente, a equipe era dura. E basta dizer que a minha equipe tinha gente que segurava o dedo do cara com um alicate e ficava segurando até ele falar. Eu nunca fiz isso, né? Mas aí depois vinha a confissão. Aí na confissão eu sentei no muro, ele sentou no chão e falei para ele confessar. Aí ele quis dar uma de vivo, aí baixou a cabeça e ficou confessando. Eu perguntava, ele ia falando tudo com a cabeça baixa, porque ele achava que eu poderia gravar o que ele estava falando. Eu estava gravando sim, eu gravava tudo. Eu era o homem gravador. Só que eu tinha um microfonezinho aqui, outro microfone aqui, outro aqui no bolso, um no joelho, outro no meio do cabelo, lá no gorrinho que eu usava, tinha um microfone. Tinha microfone aqui. Tinha microfone, eu de tênis, por exemplo, eu tinha um microfone bem na ponta, perto do dedão, num buraquinho no tênis. Então, aí era só ir na chavinha e passar para o microfone certo. Ou então tinha lá um circuito que podia falar em qualquer um que dava certo. Aí ele confessou. Confessou tudo. E depois eu falei, ouça aqui a sua confissão. Estava a voz cheia aí, claro. Como é que você fez isso? Não sei. Seu microfone, eu vi o microfone na sua cabeça. Eu digo, pois é. Só que o microfone é muito bom, nada. O microfone que eu gravei estava lá nos pés, eu sentado no muro, ele sentado no chão, e os pés bem pertinho da boca, tudo isso. Então eu tinha. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Minha caneta, Bic, não era uma caneta, era um transmissor. Agora, preste bem atenção, era um transmissor interestadual. Porque ele mandava para um certo ponto, que dali mandava para outro. Eu era desse jeito. Agora, aqueles equipamentos, eu já disse a vocês que eu gosto de tecnologia, né? Eu já usava a tecnologia, eu fazia aquilo tudo. Eu tinha. Olha, eu já consegui. Eu vou dizer para os senhores alguma coisa que eu já fiz. O meu penúltimo filho, quando nasceu, ou o último, não, eu acho que foi meu último filho quando nasceu, eu queria que os colegas, radioamadores principalmente, eu tinha muitos colegas, eu tinha contato com Inglaterra, Portugal, Espanha, eu estou falando na Europa, tá? Mas Manaus, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, no Acre. Então tinha colegas em todos esses lugares. E eu tinha tratado com meus colegas que através de uma tecnologia minha, eles todos iriam ouvir o primeiro choro do meu filhinho dentro da maternidade. Diga-se de passagem que o obstetra era radioamador. Então eu coloquei uma das minhas tecnologias dentro da sala de parto
E quando a criança chorou, todos os colegas, na Inglaterra, na Espanha, na Portugal, e bom, em vários lugares do mundo, ouviram. Então eles comentavam comigo durante muito tempo. Então era desse jeito. Mas continuando, né? Continuando. Uma certa vez, eu tinha uma colega, a rádio amadora, que conversava muito comigo. Bom, primeiramente ela era japonesa e conversava comigo do Japão. E falava português muito bem, né? Ela foi criada no Brasil, tá? Foi criada no Brasil, mas lá do Japão ela conversava comigo, batia papo, conversava. Só que ela não sabia que eu era militar, certo? Ela era mestre em karatê, jiu-jitsu, taekwondo, aquele negócio todo. A bicha não era brincadeira, pequenininha, hein? 1,45 m de altura, mas era capaz de bater em qualquer homem. Então, muito bem. Aí, um dia, essa colega veio para o Brasil. Mas, infelizmente, ela veio para o Brasil, casou, ela era uma moça nova, tá? Casou com um brasileiro aqui, meu amigo, também radioamador, né? Radioamador também, não vou dizer o nome dele, né? E, infelizmente, um dia eu tinha que buscar um casal de traficantes. Só que eu tinha que ir sozinho. Aliás, eu tinha que ir sozinho porque tem uma coisa. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha eficiência trabalhando sozinho era até melhor do que levando a equipe, sabe? Então, eu tinha um jeito de conversar, de argumentar. Então, quando eu chego lá, não é bem assim não, gente. Eu estou trocando as bolas, hein? Ela veio para o Brasil e eu não a vi mais, certo? Casou com um radioamador que eu também não conhecia. Agora sim, agora estou contando certo. Aí um certo dia, falei assim, vem lá o coronel e fala para mim, você pega esse carro aqui, pega um dos carros, né? Dos nossos carros, e você vai em tal lugar, papá falou tudo certinho. Você vai pegar um traficante. Pega a equipe lá, do coronel, eu vou sem equipe, tá? Aí o senhor falou comigo, pode ir, eu vou te ajudar. Quando Deus falou que ia me ajudar, eu falei, dispenso equipe, né? E o coronel já sabia que quando eu dizia a ele que Deus falou comigo, ele já tinha que acreditar. Já fazia anos, ele já estava anos, né? Ele já acreditava mesmo que ele estava vendo que sempre era verdade. Então, eu consegui provar na Revolução e aos chefões da Revolução que Deus fala. E eles acreditavam em mim, acreditavam que Deus falava e viam a prova. Tudo bem. Aí eu fui lá, o cara era dono de uma agência de automóveis, vendia automóveis de luxo, aquele negócio todo, né? Aí eu cheguei para ele, cheguei lá na agência, entrei sozinho, parei o carro cá fora, até uma Opala, né? Fui sozinho na Opala e entrei. Eu queria falar com o fulano de tal. Aí ele disse assim, fulano de tal sou eu. Rapaz, como é que tá? Tudo bem? Um abraço aqui, eu sou o fulano de tal, assim. Não adiantava, eu era conhecido mesmo, né? Então, aí eu precisava falar, eu precisava ter uma conversa com você. Comigo, mas sabe o que é? Vamos até ali o carro ali. Mas rindo, alegre, convenci, né? Convenci o cara a entrar no carro. Quando ele entrou no carro, disse, você está preso. Só tem uma coisa. Só que tem uma coisa, que ele não entrou sozinho. Eu estava sozinho no carro e ele entrou e entraram mais dois e sentaram atrás. Aí eu falei, você está preso. Quando ele tentou qualquer coisa, eu um mata-leão nele, com esse braço e esse braço dirigindo.
E eu digo assim, vocês aí atrás, ó, se fizerem qualquer coisa, o seu chefe morre. Morre nada, não ia matar ninguém. Mas ele estava bem. Olha, nessa época eu lutava karatê, eu lutava judô, eu lutava capoeira. Eu era bom, hein? Eu era bonzinho mesmo, certo? Então, aí eu cortei a cidade todinha com o cara num mata-leão e o outro braço dirigindo o carro. Ainda passei na casa dele e eu disse assim, olha, e você vai pegar a sua esposa também. Aí, não teve outro jeito, né? Tinha mais um lugarzinho lá no carro, né? Então, ela chegou e quando ela entrou, eu tirei ele do mata-leão. Aí ele já estava com medo de mim, ele sabia que podia fazer alguma coisa com ele. Eu desarmado e eles também desarmados, hein? Os 5, os 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, os 4, 5 comigo. Então, fomos até o quartel e ela não sabia, hein? Ele não era lutador, ela era. Então, quando chegamos, aí entramos no quartel, o que é isso? O que nós vamos fazer aí no CTA? Opa! Já falei. O que nós vamos fazer aí no quartel? E aí entramos, quando chega lá no pátio, estava a roda da equipe toda lá, de recepção. Essa mulher começou a enfrentar todo mundo, derruba um, derruba outro, mas como eram muitos, né? Ela ficou para levantar ela no alto assim, levinha, né? E ela ficou do alto mandando o pé para lá, mandando para cá. Aí foram presos. Foram presos e ficaram 5 anos na cadeia. Ele era advogado, além de advogado, ele era comerciante, mexia, comércio de carros, aquele negócio todo, né? Ela tinha escola de judô, academia, aquele negócio todo. Poxa vida. Só que eu não sabia, hein? Até aí eu não sabia de nada disso, né? Então, aí, eles ficaram presos, né? 5 anos. O garotinho deles tinha 5 anos. Quando eles saíram da cadeia, o garoto tinha 10 anos. Aí sim, eu comecei a falar novamente com essa colega radioamadora e ela me apresentou ao marido radioamador, olha bem, hein? 5 anos depois. E nós conversávamos, fizemos amizade, mas sem nunca um ver o outro. Nem eu sabia quem era eles, outra vez, aquele radioamador, nem ele sabia quem era eu. Aí um certo dia eu falei para ela, olha, eu vou passar aí na sua casa aí. Ah, vem aqui que o fulano fulano tá aqui, nós vamos bater um papo, aquele negócio todo. Meu Deus do céu. Aí quando eu chego na casa dessa mulher, essa japonesa, ela estava no portão conversando com outra japonesa. Quando eu encostei o carro, essa mulher fulminou para dentro de casa. A outra japonesa ficou olhando assim, o que é? Eu disse, ué. Aí, mas só que eu vi que ela era a bandida que eu tinha prendido há 5 anos antes. Aí, eu falei, vem aqui, fulano, eu sou seu amigo, radioamador, aqui. Você veio me prender. Eu digo assim, que prender o quê? Não é tão limpo, nós não somos mais nada daquilo. Eu digo assim, eu não vim aqui, eu vim te conhecer. Então, agora eu vim te conhecer. Aí, consegui convencer, fiz amizade e somos amigos até hoje, gente. Somos amigos até hoje. Então, muitas coisas dessas aconteceram. Olha, tem muita gente que eu prendi na Revolução, que eu prendi durante a Revolução, e por incrível que pareça, todos eles são meus amigos. Sabe por quê? Que eu usei de sinceridade, usei de honestidade, usei de bondade com todos eles. E todos são meus amigos. Então, se eu disser, tem um que não é meu amigo. Mas é um traficante também é advogado. Esse foi preso também, ficou uns 5 a 8 anos preso, traficante, e saiu de lá,
Mas quando ele saiu, ele tentou me pegar. Isso deu mal, aí voltou. Voltou e lá na cadeia, lá na ilha, um dia, certo dia, ele e outros que nós tínhamos mandado para a ilha, teve lá uma fuga de presos. Uma fuga de presos. Nessa fuga de presos, a polícia rechaçou todo mundo e matou muita gente. E, infelizmente, esses 2 bandidos foram mortos também, eles morreram. Então, ainda dentro da Revolução. Então, essas coisas aconteceram comigo, certo? Então, eu digo uma coisa, olhando nos olhos de todos vocês, nunca tive dívida nenhuma, nem com a direita, nem com a esquerda. Bom, com a direita eu posso ter uma dívida. Hoje em dia não tem direita, é a esquerda que está aí no comando, né? Mas olha, eu poderia ter uma dívida. Quem poderia ficar aborrecido comigo seria quem? Bolsonaro. Só o Bolsonaro. Porque eu não lutei contra a direita. Eu procurei ser honesto, né? Procurei ser honesto, ser limpo e agir com santidade. E Deus me deu garra para agir e me deu santidade para ser bom. Olha, eu entrei para o serviço, ganhei todo aquele poder que eu pedi. Todo. Eu era o único que tinha poder. Então, com aquele poder, eu usei para fazer o bem. Deus me honrou. Deus me deu tudo que era bom. Ele me falava de tudo, só porque eu agia com bondade. Deus é maravilhoso. Gente, o homem pode ser um carrasco e ser servo de Deus. Eu não era carrasco não, tá? Mas pode ser um carrasco e ser servo de Deus. Por quê? Escuta uma coisa. O homem, quando vai para a guerra e chega lá, ele trai a sua pátria, ele foge e não quer matar os inimigos, ele está contra o governo e está contra Deus também, certo? Ele vai para a guerra, ele tem que matar. Ele é um policial, ele tem que prender. Não tem que matar não, tá? O policial não tem nada que estar matando não, mas tem que prender. Eu prendia, mas prendia mesmo. Mas agora nunca matei. Ó, já teve casos de, mandar baixar o cacete. Mas em quem? Aquele que chegava lá, queria enfrentar a equipe, né? A nossa equipe já foi enfrentada a bala, né? Então o que acontece? Quando nós pusemos a mão nos caras, nós levamos eles debaixo de paulada. Aí eu falava, gente, eu não posso bater em ninguém, não quero bater. Agora vocês aí, façam o que quiserem. Eu fazia isso aí, gente. Fazia isso aí. Mas com quem? Assassino. Principalmente traficante que vendia e dava droga para criança. Eu não tinha pena dessa raça, não. Esses eu descia, eu mandava descer o cacete mesmo. Porque aqueles que estrupavam ou davam droga para a criança, esses eram meus piores inimigos, certo? E eu tive que buscar muitos desses caras. E esses todos vieram debaixo do cacete para a prisão. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês. Os bandidos que eu prendi e que estão soltos hoje, todos se endireitaram. Muitos, olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Muitos daqueles bandidos hoje são meus irmãos, pastores, né? Nem tocam naquele assunto, fica sem jeito, né? Me olha com respeito, parece comigo. Não precisa ter medo de mim, não. Ninguém precisa ter medo de mim. Aquele Valdeci, meu irmão, que aquele dia te prendeu, te levou preso, que deixou você preso muitos anos lá, hoje é seu irmão em Cristo. Você pagou tudo o que você devia, não deve mais nada. E eu te digo uma coisa, eu estou te aguardando para entrarmos juntinhos no céu, se nós dois permanecermos fiéis e obedientes e formos fiéis até a morte. O seu chefe morre. Morre nada, não ia matar ninguém. Mas ele estava bem. Nessa época eu lutava karatê, lutava judô, lutava capoeira. Eu era bom, hein? Eu era bonzinho mesmo, certo?
Então, aí eu cortei a cidade todinha com o cara num mata-leão e o outro braço dirigindo o carro. Ainda passei na casa dele e eu disse assim, olha, e você vai pegar a sua esposa também. Aí, não teve outro jeito, né? Tinha mais um lugarzinho lá no carro, né? Então, ela chegou e quando ela entrou, eu tirei ele do mata-leão. Aí ele já estava com medo de mim, ele sabia que podia fazer alguma coisa com ele. Eu desarmado e eles também desarmados, hein? Os 5, os 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, os 4, 5 comigo. Então, fomos até o quartel e ela não sabia, hein? Ele não era lutador, ela era. Então, quando chegamos, aí entramos no quartel, o que é isso? O que nós vamos fazer aí no CTA? Opa! Já falei. O que nós vamos fazer aí no quartel? E aí entramos, quando chega lá no pátio, estava a roda da equipe toda lá, de recepção. Essa mulher começou a enfrentar todo mundo, derruba um, derruba outro, mas como eram muitos, né? Ela ficou para levantar ela no alto assim, levinha, né? E ela ficou do alto mandando o pé para lá, mandando para cá. Aí foram presos. Foram presos e ficaram 5 anos na cadeia. Ele era advogado, além de advogado, ele era comércio de carros, aquele negócio todo, né? Ela tinha escola de judô, academia, aquele negócio todo. Poxa vida. Só que eu não sabia, hein? Até aí eu não sabia de nada disso, né? Então, aí, eles ficaram presos, né? 5 anos. O garotinho deles tinha 5 anos. Quando eles saíram da cadeia, o garoto tinha 10 anos. Aí sim, eu comecei a falar novamente com essa colega radioamadora e ela me apresentou ao marido radioamador, olha bem, hein? 5 anos depois. E nós conversávamos, fizemos amizade, mas sem nunca um ver o outro. Nem eu sabia quem era eles, outra vez, aquele radioamador, nem ele sabia quem era eu. Aí um certo dia eu falei para ela, olha, eu vou passar aí na sua casa aí. Ah, vem aqui que o fulano fulano está aqui, nós vamos bater um papo, aquele negócio todo. Meu Deus do céu. Aí quando eu chego na casa dessa mulher, essa japonesa, ela estava no portão conversando com outra japonesa. Quando eu encostei o carro, essa mulher fulminou para dentro de casa. A outra japonesa ficou olhando assim, o que é? Eu disse, ué. Aí, mas só que eu vi que ela era a bandida que eu tinha prendido há 5 anos antes. Aí, eu falei, vem aqui, fulano, eu sou seu amigo, radioamador, vem aqui. Você veio me prender. Eu digo assim, que prendeu o quê? Não é tão limpo, nós não somos mais nada daquilo. Eu digo assim, eu não vim aqui, eu vim te conhecer. Então, agora eu vim te conhecer. Aí, consegui convencer, fiz amizade e somos amigos até hoje, gente. Somos amigos até hoje. Então, muitas coisas dessas aconteceram. Olha, tem muita gente que eu prendi na Revolução, que eu prendi durante a Revolução, e por incrível que pareça, todos eles são meus amigos. Sabe por quê? Que eu usei de sinceridade, usei de honestidade, usei de bondade com todos eles. E todos são meus amigos. Então, se eu disser, tem um que não é meu amigo. Mas é um traficante também é advogado. Esse foi preso também, ficou uns 5 a 8 anos preso, traficante, e saiu de lá. Mas quando ele saiu, ele tentou me pegar. Isso deu mal, aí voltou. Voltou e lá na cadeia, lá na ilha, um dia, certo dia, ele e outros que nós tínhamos mandado para a ilha,
teve lá uma fuga de presos. Uma fuga de presos. Nessa fuga de presos, a polícia rechaçou todo mundo e matou muita gente. E, infelizmente, esses 2 bandidos foram mortos também, eles morreram. Então, ainda dentro da Revolução. Então, essas coisas aconteceram comigo, certo? Então, eu digo uma coisa, olhando nos olhos de todos vocês, nunca tive dívida nenhuma, nem com a direita, nem com a esquerda. Bom, com a direita eu posso ter uma dívida. Hoje em dia não tem direita, é a esquerda que está aí no comando, né? Mas olha, eu poderia ter uma dívida. Quem poderia ficar aborrecido comigo seria quem? Bolsonaro. Só o Bolsonaro. Porque eu não lutei contra a direita. Eu procurei ser honesto, né? Procurei ser honesto, ser limpo e agir com santidade. E Deus me deu garra para agir e me deu santidade para ser bom. Olha, eu entrei para o serviço, ganhei todo aquele poder que eu pedi. Todo. Eu era o único que tinha poder. Então, com aquele poder, eu usei para fazer o bem. Deus me honrou. Deus me deu tudo que era bom. Ele me falava de tudo, só porque eu agia com bondade. Deus é maravilhoso. Gente, o homem pode ser um carrasco e ser servo de Deus. Eu não era carrasco não, tá? Mas pode ser um carrasco e ser servo de Deus. Por quê? Escuta uma coisa. O homem, quando vai para a guerra e chega lá, ele trai a sua pátria, ele foge e não quer matar os inimigos, ele está contra o governo e está contra Deus também, certo? Ele vai para a guerra, ele tem que matar. Ele é um policial, ele tem que prender. Não tem que matar não, tá? O policial não tem nada que estar matando não, mas tem que prender. Eu prendia, mas prendia mesmo. Mas agora nunca matei. Ó, já teve casos de, mandar baixar o cacete. Mas em quem? Aquele que chegava lá, queria enfrentar a equipe, né? A nossa equipe já foi enfrentada a bala, né? Então o que acontece? Quando nós pusemos a mão nos caras, nós levamos eles debaixo de paulada. Aí eu falava, gente, eu não posso bater em ninguém, não quero bater. Agora vocês aí, façam o que quiserem. Eu fazia isso aí, gente. Fazia isso aí. Mas com quem? Assassino. Principalmente traficante que vendia e dava droga para criança. Eu não tinha pena dessa raça, não. Esses eu descia, eu mandava descer o cacete mesmo. Porque aqueles que estrupavam ou davam droga para criança, esses eram meus piores inimigos, certo? E eu tive que buscar muitos desses caras. E esses todos vieram debaixo do cacete para a prisão. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês. Os bandidos que eu prendi e que estão soltos hoje, todos se endireitaram. Muitos, olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Muitos daqueles bandidos hoje são meus irmãos, pastores, né? Nem tocam naquele assunto, fica sem jeito, né? Me olha com respeito, parece comigo. Não precisa ter medo de mim, não. Ninguém precisa ter medo de mim. Aquele Valdeci, meu irmão, que aquele dia te prendeu, te levou preso, que deixou você preso muitos anos lá, hoje é seu irmão em Cristo. Você pagou tudo o que você devia, não deve mais nada. E eu te digo uma coisa, eu estou te aguardando para entrarmos juntinhos no céu, se nós dois permanecermos fiéis e obedientes e formos fiéis até a morte.